Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Hoje iremos falar sobre o ato de ler, o comportamento de ler e os processos psicológicos básicos, como que a leitura auxilia no desenvolvimento, na estimulação dos processos psicológicos básicos. Antes de falarmos apropriadamente sobre esta temática, eu queria que vocês assistissem a um episódio chamado Cinquentão, do canal do YouTube Embrulha pra Viagem. Vamos lá, vamos assistir a este episódio e perceber algumas questões relacionadas aos processos psicológicos básicos, quando esses processos eles estão entrando em colapso, quando eles estão falhando. Vamos lá. Olá, fiquem à vontade, o doutor já vai atender vocês, tá bom? Obrigada. Pronto, amor. Agora você fica aqui que eu vou estacionar o carro que eu deixei na frente da garagem, tá bom? Quando o geriatra chamar, você entra e fala tudo pra ele. Geriatra? Como assim geriatra? Você tá maluca? Você falou clínico geral. Olha pra mim. O que eu vou falar pra um geriatra? Que você não tá escutando direito, que você também não tá enxergando bem, que você anda esquecendo as coisas, mas não assume. É pra prevenir, amor. Gente do céu, isso é estresse. Joelho estourado, coluna fodida, você fica miguelando a fisioterapia pra poder ir pra musculação. Normal como qualquer amante do esporte. Amor, é sério, olha, de repente ele te encaminha pra uma psicóloga, você faz terapia e pronto. Você tá brincando comigo, né? Amor, você tá se vestindo como um adolescente, você comprou um skate e teu melhor amigo tem 20 anos. O que eu posso fazer se eu tenho facilidade pra fazer amizade com a galera? Amor, você tá fazendo papel de ridículo. Semana passada, você ficou o final de semana inteiro jogando RPG no cemitério vestido de Senhor dos Anéis. Warcraft, respeita, ok? Tá, e esqueceu o aniversário do teu afilhado. Ai, meu Deus, é aniversário do Miguel semana passada. Michel! O nome dele é Michel. Aqui, ó. Olha aí, tá vendo, amor? Tua cabeça não tá boa. Semana passada, você confundiu a sua mãe com a mulher do Yakult. Ela estava vestida de branco inteirinha, parecia moça. Será que esse monte de bomba que você tá tomando na academia, que não tá fazendo efeito, tá fazendo mal pro teu cérebro? Ai, gente, é suplemento. Eu estou com uma vida estressante, esquecer uma coisa ou outra, qual o problema? Ai, tá bom, Evaristo, tá bom, ó, faz assim. Senta aqui, que eu vou estacionar o meu carro, que eu deixei na frente da garagem, mas ó, não vai tentar ir embora sozinho, hein? Gente, nossa. Oi. Oi? Oi. Não tá me reconhecendo? Ah, claro que eu tô, ele lindona. Nossa, que loucura aquela festa, né? Desculpa, que festa, seu Evaristo? Eu acho que você tá confundindo. Eu sou a Fernanda, filha do Osvaldo. Seu parceiro de bote, tio. Bom, a Fernanda. Tô falando. É que ele gosta tanto de bocha que pra ele é uma festa. Eu falei, vamos falar da festa e tal. Tá. Não, eu vim só deixar os exames do meu pai aqui. Pô, muito legal saber que o senhor tá se cuidando. É tão importante e ninguém foge à andropausa, né? Então, que bom. Não. E você tá. Não, aqui. Eu vim acompanhar uma prima minha que tá lá fora. Inclusive eu tenho que vazar pra facu agora. Facu? Tô fazendo faculdade de artes do corpo, né? Com especialização em contato e improvisação. Que legal! Bacana. Conta pro meu pai tudo isso. Aproveita e pega o meu contato aí para passar pra ele, né? De repente. Tá, Né? tá bom. Aí às vezes você me dá um oi no Zap e tal. Né? Pode Anota falar. aí, 11, né? São Paulo. Foi. 9. Todo lugar tem 9 agora, né? 9243. Sim. 3. 9243 já mudou, né? Já foi. 96. Olha, o médico daqui é ótimo com memória. Ajudou muito meu pai. Pode ser daqui uns 20 anos. Né? Não, porque eu fui clonado, né? Os caras tentaram clonar. Aí eu falei, não, vou comprar outro celular, troquei número, troquei tudo. Faz o seguinte, deixa eu pegar o teu telefone, que eu acho que vai ser mais fácil, né? Tá bom. Esse é celular novo, o contato é aqui, não? Não, você não desbloqueou a tela ainda. Tem que colocar senha mas ou a digital. é novo, Achei tá. uma vaga. Oi! Tudo bem? Tudo bom? Prazer, Clara. Fernanda. Amor, lembrei de uma coisa. Precisa falar pro médico que as últimas vezes que você tomou cerveja, você fez xixi na cama.
pergunta pra ele se tem a ver com a quantidade de Viagra, tá bom? Eu vou entregar a carteirinha aqui e já vem. Bom que ele cuida de memória, né? Que você viu que a minha prima tá me chamando de marido já faz umas 2 semanas. A família acha que é Alzheimer, né? Isso aí complica a vida dela. Bom, eu vou lá cuidar dela, que ela tá loucona, Fabiola. Beijão, valeu. É Fernanda. Obrigada. Então, vocês gostaram deste episódio 50? É interessante porque mostra justamente esta dificuldade na questão da memória. Essa função cognitiva muito importante para as relações interpessoais. Este homem de 50 anos de idade, ele já começa a ter complicações na memória, enquanto aquele homem aparentemente mais idoso, ele não está apresentando este problema. Então é bem interessante a gente perceber que não necessariamente o envelhecimento esteja associado a lapsos e a problemas com a memória. Portanto, ao ler, o idoso estimula os processos cognitivos, o que favorece a diminuição dos lapsos de memória e dos déficits de atenção. Esse é um texto de um dos artigos que nós vamos usar para trabalharmos essa temática hoje. Então, os 3 artigos que estamos usando são estes. Primeiro, atitudes de leitura e desesperança em idosos. Segundo, a inserção do idoso em práticas leitoras. Terceiro, os processos de leitura, a percepção e as funções do texto literário. Estes 3 artigos serviram para embasar o Laboratório da Imaginação desta semana. Nós veremos com eles o que são os processos psicológicos básicos e como que a leitura serve para estimulá-los e potencializá-los na vida cotidiana dos idosos. Como que esses processos psicológicos básicos, funcionando de uma maneira razoável, ele auxilia o idoso na sua interação social e nas suas relações interpessoais. Então vamos para o primeiro processo psicológico básico, a percepção. Quando falamos sobre percepção, é importante entendermos a relação que a percepção tem com a sensação. A sensação é um processo neurofisiológico. Como que a sensação acontece? Ela começa quando a energia oriunda de uma fonte externa ou do interior do corpo estimula uma célula receptora em um dos órgãos sensoriais, tais como o olho ou o ouvido. Cada célula receptora envia um sinal por meio dos nervos sensoriais até a área apropriada do córtex cerebral. Ou seja, percebemos que a sensação ela tem uma relação estrita com o bom funcionamento neurofisiológico. Quando um estímulo externo ou interno, ele acessa as faculdades superiores, as funções cerebrais. Quando falamos em percepção, já estamos lidando com uma outra dimensão psicológica do ato de se relacionar e de entender o mundo à sua volta. O ato de apreender o mundo. A percepção é uma função cerebral que atribui significado aos estímulos sensoriais, a partir do histórico de vivências de cada pessoa, que é a memória. Então, por exemplo, quando você toma um texto literário para ler, você vai, de maneira neurofisiológica, ser estimulado pela leitura, através dos seus olhos ou através da sua audição, se caso for um audiobook.
Importante perceber que aquilo que você lê vai ser compreendido, vai ser entendido, vai ser interpretado de acordo com o histórico que você tem de vivências. Então, por exemplo, quando você lê uma história sobre um beija-flor, você vai pensar em momentos da sua vida em que você viu um beija-flor. Quando você lê algum conto, alguma história que relata experiências campestres, você vai se lembrar de sua infância, você vai se lembrar da época, por exemplo, que você morou no campo, em que você trabalhou no campo. Talvez essas lembranças sejam agradáveis e isso te traga um prazer, uma alegria. Talvez essas lembranças sejam difíceis e isso possa até te deixar um tanto mal ou um tanto triste, ou até você pode se lembrar e entender como você venceu, como você superou situações difíceis e está onde você está. Ou seja, quando você ler ou quando você ouve um livro, esses estímulos originados desse comportamento de ler uma história, de ler uma literatura ou de ouvir uma literatura, de fato vai acionar, vai estimular os seus processos neurofisiológicos e também vai trabalhar com a sua história de vida, que é a sua memória, para que você possa compreender, interpretar e, de fato, vivenciar aquilo que você está lendo ou ouvindo. Percebe o quanto que é importante o comportamento de ler? A leitura, ela mantém a nossa mente, mantém o nosso cérebro, mantém as conexões cerebrais, as conexões neuronais ativas. E isso ajuda a justamente nos manter saudáveis psiquicamente, evitando aí o processo que é comum ao período de envelhecimento, né, que é justamente a questão aí das perdas cognitivas que vai acontecendo de maneira gradual, lenta ou de maneira acelerada, de acordo com o comportamento de vida de cada pessoa. Então, nesse primeiro momento, falamos sobre percepção e sensação e como que a leitura ela estimula esses processos cognitivos. Então, por exemplo, se eu trouxer para você uma frase assim: e o ler pressupõe a total decodificação do texto, que passa pelos olhos, que levam da retina ao nervo óptico e pronto, está no cérebro. O que vocês diriam? Certamente vocês diriam errado, errado e errado 100.000 vezes, porque o processo de leitura ele não é algo neurofisiológico apenas. Ele é estimulante para o processo neurofisiológico, mas ele também tem uma conexão direta com a nossa história de vida, com a nossa memória, porque quando você lê a si mesmo naquilo que personagens e situações do texto te faz rememorar, tá certo? Então vamos agora para o segundo processo psicológico básico, que é a atenção. O que é atenção? Vamos lá então. Atenção. O que é atenção? Como que o processo da leitura, a prática da leitura, auxilia na manutenção e no desenvolvimento da atenção e como que a atenção ela é importante na vida das pessoas idosas, nas suas interações sociais. O que é atenção? Atenção é um processo psíquico que permite concentrar a atividade mental sobre um fato determinado. No exame da atenção, é importante considerar a capacidade de concentração.
Por exemplo, vocês estão assistindo a este vídeo agora. Vocês estão concentrados assistindo a este vídeo. Por quanto tempo vocês conseguem assistir esse vídeo? No momento em que vocês estão assistindo a este vídeo, você está também prestando atenção em quais outros objetos. Quando você é convidado para se concentrar em uma determinada atividade, por quanto tempo demora para você iniciar esse processo de concentração? Por quanto tempo demora o start da concentração? Isso tudo é a avaliação sobre a capacidade de concentração. Há pessoas que dizem, por exemplo, que as mulheres elas têm uma capacidade de concentração bastante desenvolvida, porque elas são multitarefas, né? Quando falamos de atenção também, nós falamos dela a partir dos transtornos de atenção. Por exemplo, a aproxexia, que é a ausência de atenção, que caracteriza uma demência grave. A hipoproxexia, que é a diminuição da atenção, considera-se uma demência leve. A hiperproxexia, que é aquela atenção exagerada, em você fica extremamente atento a um determinado fato, a um determinado objeto e não consegue sair daquilo, né? E a distraibilidade, que é essa atenção excitável. Você está assistindo a este vídeo e de repente você se distrai e desfoca a atenção para outros objetos. Então percebe como que a atenção ela está presente em nosso cotidiano? Por exemplo, uma frase como esta que relaciona a atenção ao comportamento de leitura. Observam que a atenção, que o processo cognitivo da leitura pode melhorar a capacidade de concentração do idoso, sendo que a atenção pode ser considerada um pré-requisito para o comportamento eficiente nessa idade. É importante entender que a prática de leitura ela desenvolve justamente a sua capacidade de concentração em relação ao tempo que você gasta se dedicando à leitura, nessa atenção focada, e ao mesmo tempo em que você está lendo, por exemplo, você pode ouvir uma música. Por exemplo, tem pessoas que relacionam a leitura com a escuta de uma música clássica. Isso também trabalha essa capacidade de concentração da atenção em mais de um objeto, né? E isso tudo é importante, e a leitura ela desenvolve consideravelmente a sua capacidade de atenção e a sua saúde psíquica nesse aspecto do processo cognitivo básico da atenção. Tá bom? Vamos então para o terceiro momento da nossa fala, que é sobre a memória, um outro processo psicológico básico importantíssimo na nossa vida social. Vamos lá então ver o que é a memória. Então vamos entender este tópico memória. O que é a memória e como que ela é importante na vida das pessoas idosas e em suas interações sociais. A memória é a função psicológica que garante o elo temporal da vida psíquica, pois reflete o passado no presente e permite a perspectiva de futuro. Ou seja, a memória é essa função psicológica que permite a manutenção identitária do sujeito. É por isso que em casos de Alzheimer é comum os filhos, os netos, os parentes se referirem à pessoa que está passando pelo Alzheimer
que têm o Alzheimer no passado, né? Ah, minha mãe foi assim, justamente pela dificuldade inerente ao adoecimento de manter o elo entre passado e presente. A dificuldade que a pessoa tem de reconhecer os entes queridos no presente, reconhecer filhos, reconhecer netos, etc, etc. Importante falar sobre a memória são os seus componentes. A memória, ela se compõe basicamente de fixação, evocação e reconhecimento. A fixação é a capacidade de gravar os dados, gravar uma determinada informação, um determinado estímulo. A evocação é a capacidade de atualizar os dados, de trazer os dados à memória, de trazer os dados para que você possa utilizar em um determinado contexto. Por exemplo, o esquecimento é a impossibilidade de evocar os dados. Se vocês se lembram, eu acredito que certamente vão recordar do início deste vídeo em que eu passei ali um episódio chamado Cinquentão, que a incapacidade daquele moço de relembrar o nome da garota. Então, ao invés de falar Fernanda, que é o nome dela, ele fala Fabiola. E justamente aquele outro senhor, ele tem essa capacidade de evocar o nome, ao invés de esquecer ou de não lembrar, ele simplesmente pontua ali, não, é Fernanda, o nome dela é Fernanda. Então, assim, esse senhor ele está com a sua memória preservada. A outra dimensão é o reconhecimento, é a capacidade de você se recordar de uma imagem. Quando você vê uma determinada pessoa e se lembra quem ela é e o episódio em que vocês se encontraram em um período anterior. E essa dimensão do reconhecimento também naquela situação lá do episódio cinquentão está comprometido. Nesta frase em que há uma relação entre memória e leitura. Vamos ver o que diz aqui. O processo cognitivo da leitura promove a estimulação da concentração, da atenção seletiva e do relembrar, sendo que os lapsos e os déficits de memória tornam-se menos frequentes. Então percebe que a leitura, o comportamento de leitura, a prática de leitura é muito importante para a preservação de uma boa memória. Portanto, é potencializador para a memória de cada sujeito que tem a leitura como uma prática cotidiana. Então vamos agora para o conceito de pensamento. O que é pensamento e como que o pensamento nos ajuda em resoluções de problema. A importância do pensamento para a nossa vida cotidiana. E como que a leitura ela estimula e preserva essa capacidade cognitiva nas pessoas idosas. Então, o pensamento é a aptidão do indivíduo para elaborar conceitos, articular esses conceitos em juízos e, com base nisso, construir raciocínios, de modo a solucionar com êxito os problemas com que se depara. Então percebe que essa capacidade cognitiva de pensamento, ela nos ajuda a entender o ambiente em que nós nos encontramos, a situação em que nós nos encontramos e nos habilita à tomada de decisões. É muito importante a questão do pensamento e a autonomia
da pessoa idosa. Então vamos ver essa frase que relaciona leitura e pensamento. Vamos lá. Se a leitura pode ser fonte de informação quanto de satisfação pessoal para o idoso, então aqueles que não têm esse hábito deixam de aproveitar de um meio prazeroso, como a leitura, para extrair do que foi lido reflexões que poderiam gerar novas perspectivas pessoais. É interessante observar como estão estritamente relacionadas a leitura e essa capacidade de imaginar, de construir novas realidades a partir da experiência da leitura. Quando nós temos o hábito de ler, nós imaginamos melhor, nós pensamos melhor, nós realizamos melhor. Por último, vamos falar sobre a linguagem. O que é a linguagem? A linguagem é um meio de comunicação verbal entre as pessoas. A palavra que compõe a linguagem é o envoltório material do pensamento e manifesta a dimensão perceptível das ideias. A linguagem é esse meio utilizado entre os humanos para comunicar o pensamento, comunicar uma ideia. Então, quando você utiliza da linguagem verbal para se comunicar, você expressa aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando e aquilo que você está idealizando. A linguagem é extremamente importante para as relações interpessoais. Quando falamos sobre linguagem e o comportamento de leitura, é lógico que nós vamos perceber logo de início que o comportamento de leitura vai ampliar a nossa capacidade linguística. Vai nos ajudar, inclusive, a organizar melhor o nosso pensamento e a dizer aquilo que muitas vezes nós não conseguimos colocar em palavras. Esta frase, por exemplo, que foi escrita pela neurologista do Hospital Moriá, aqui de São Paulo, Lorena Brosseghini Barcelos, ela diz assim: a leitura diminui os fatores de risco para todos os tipos de demência. Ela melhora as sinapses dos neurônios e isso ajuda na memória de trabalho, no planejamento das funções cognitivas, na memória imediata, na memória tardia, no convívio social e na linguagem. Qualquer estímulo é válido. Ler com os netos, ler jornais, revistas, romances, livros educativos, palavras cruzadas. Mas é importante diversificar, não ficar sempre no mesmo tipo de leitura. Isso ajuda a trabalhar as variadas regiões do cérebro. Então está aí a importância do comportamento de leitura para o desenvolvimento da linguagem. Por fim, eu quero encerrar o Laboratório da Imaginação desta semana com uma reflexão feita pelo professor Dante Marcelo Claramonte Galian. Ele é docente desde 1999 e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Esta reflexão está no livro A Literatura como Remédio. Ele diz assim: porém, se ainda te interessar a cura para os males de nossos tempos desnorteados, creio que deixei claro aqui a prescrição. Desocupa-te, despreocupa-te e sem pressa desfruta do substancioso remédio da literatura. E de preferência, tornando segundo a posologia do laboratório de leitura.
Não te prometo a cura, mas garanto que pelo menos te sentirás cuidado e aliviado de tua pressa, preocupação e talvez da tua solidão, o que não deixa de ser algo bastante importante para a saúde da alma. Não é mesmo? Um abraço, até a próxima semana em nosso Laboratório da Imaginação. Obrigado pela atenção de todos vocês. Tchau!